Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo. Mais uma vez, eu tenho a honra de conversar com o professor doutor Álvaro Tobes Prata, ex-reitor da UFSC, professor aí, agora aposentado, professor emérito aí da UFSC, vamos dizer assim, né? Uma carreira longeva, e também ex-secretário de Ciência e Tecnologia. Ele pode falar um pouquinho mais da sua carreira, mas vamos falar hoje de um assunto bem interessante, que é docência, né? Como didática, docência. Essa conversa, o objetivo dela, a finalidade dela surgiu a partir de alguns estudos que vêm sendo feitos sobre a docência na educação profissional, no ensino superior, e algumas publicações recentes que provocam essa discussão de como a pessoa se torna um professor, de suas referências e seu aprendizado. Professor Prata, muito obrigado aí por conceder o seu tempo para essa conversa. Inicialmente, gostaria que o professor falasse um pouquinho aí do seu último livro, que foi lançado agora recentemente, que eu recebi uma cópia física, também tem aí a versão digital disponível também no site, eu vou colocar na descrição desse vídeo também, para caso alguém queira também, que fala sobre ciência aí para prosperidade. Antes de mais nada, é um prazer, Jesué, estar com você mais uma vez e lhe cumprimentar pelas suas ações, pelas suas iniciativas e pela sua brilhante carreira também, como docente, como gestor, como divulgador de ciência e tecnologia, um papel de grande importância aí, uma vez que a nossa sociedade, sobretudo a sociedade brasileira, nem sempre dá à questão científica e, sobretudo, à questão tecnológica a importância que esses temas têm, né? Então, conversar sobre isso é sempre muito prazeroso, e conversar com você sobre isso amplia a nossa inspiração, amplia o nosso entusiasmo. Você menciona esse livro recente, e é um livro que foi escrito na expectativa de contribuir para a política científico-tecnológica. Então, um grupo de trabalho formado, sobretudo, por físicos. Eu tenho a impressão que eu sou o único engenheiro no grupo, acho que tem um matemático, se eu não me engano, tem uma bióloga, e as outras pessoas são físicos. É um grupo relativamente pequeno, mas a motivação foi uma encomenda do professor Jorge Guimarães, que ele estava saindo da Embrapi, ao término do mandato dele na Embrapi, e a Embrapi tendo feito um belíssimo trabalho na questão da inovação, promovendo a inovação com muito sucesso, com um formato que funcionou e tem funcionado muito bem, e ele queria olhar para frente, olhar questões atuais, e aí reuniu um grupo de pessoas, decidimos sobre 12 capítulos, e a partir de uma escrita conjunta, né, nós abordamos diferentes temas amplos, né? Tratamos das nossas vantagens comparativas, das vantagens competitivas, das nossas fragilidades, alguns temas mais específicos, como tecnologias digitais, como energias renováveis, né? Tratamos de um tema muito importante, é um capítulo muito importante sobre as desigualdades e como a ciência e a tecnologia pode contribuir para a desigualdade. Então é um livro leve, digamos assim, é um livro que pode ser lido separadamente, cada capítulo pode ser lido separadamente, e é um livro inspirador, instigante, acho que com um trabalho muito bem feito, e recomendo àqueles que se interessam aí pelo tema, haverão de encontrar aspectos interessantes aí nessa publicação. Muito obrigado. Acho que divulgar esse livro é importante. Eu gostei muito de ler, acho que contribui bastante para a gente ainda que está na ativa como docente, né, para poder pensar também o nosso papel, né, da ciência e tecnologia também, como Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, né. O professor Prata, o senhor é um dos responsáveis também por trazer aí para o Brasil a criação da Embrapi,
né? Só podia falar rapidamente de onde surgiu essa iniciativa, porque hoje já temos aí 10 anos, né, da Embrapi praticamente, e hoje temos aí os polos de inovação no Sistema S, na rede federal, né? O próprio o Estado de Santa Catarina, por exemplo, construiu vários polos de inovação também, pelo Estado também. Fala um pouquinho como é que surgiu essa iniciativa tão importante. Assim que eu encerrei o meu mandato na Universidade Federal de Santa Catarina como reitor, em maio de 2012, eu fui convidado pelo ministro da época, o ministro Marco Antônio Raupp, para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação na época. E a grande missão que me foi dada e a grande demanda vinda do ministro e do Ministério é que eu pudesse levar essas experiências bem-sucedidas associadas às parcerias que a Universidade Federal de Santa Catarina aprendeu a construir, né? E o sistema catarinense já de ciência e tecnologia, na época, já era um sistema que chamava a atenção pelas inúmeras iniciativas, parques tecnológicos, incubadora de empresa, uma relação muito forte entre as empresas, não só as empresas catarinenses, mas muitas das empresas catarinenses, e o ambiente acadêmico. Então, nessa época, inspirado pelo modelo da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, nós concebemos a Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Duas pessoas importantes aí nesse desenho é o professor João Fernando Gomes de Oliveira, na época professor da Federal de São Carlos, e o ministro Aloysio Mercadante, que na época ele estava no Ministério da Educação. Então foi criado uma plataforma, foi concebido um modelo inspirado na Embrapa, para que essa inovação que vem que se alimenta do conhecimento científico pudesse impactar o setor industrial de uma forma tão positiva e tão benéfica como a ciência associada à agricultura e à pecuária, a ciência de solos, a ciência do meio ambiente, impacta o setor agropecuário. E assim foi concebida essa plataforma, e num primeiro momento para testar o modelo, foram identificadas 4 instituições. Essas instituições serviram de polo para que nós pudéssemos ajeitar o modelo. A partir daí foi bem sucedido o modelo, aí foram lançados editais, e o fato é que hoje nós temos mais de 100 unidades Embrapi, o modelo tem funcionado muito bem, e o impacto na inovação, o impacto na indústria tem sido muito grande. Então, como você mencionou, é um modelo muito bem sucedido, né? E tem dado muito certo. Então, essa iniciativa, ela, hoje bem madura, é que inspirou essa reflexão adicional que foi feita, e muitas das conclusões, muitas das preocupações, muitas das recomendações passaram a fazer parte desse livro que você mencionou. Perfeito. Eu me lembro que em 2012, lá no encontro RedeTech, né, já se falava desse modelo, estava sendo concebido, acho que em outubro, novembro de 2012, se não me engano, foi em Maceió, né, quando a gente fez um encontro de reitores, diretores, e à época também se trouxe ali o pessoal do Instituto Fraunhofer também, quando estava se discutindo o modelo, né, valorizando, claro, o nosso modelo Embrapa, que é uma das instituições mais respeitadas do Brasil e no mundo, inclusive, né, que tornou o Brasil essa potência aí também no setor agrícola também, por pesquisas práticas, mas o Embrapa como modelo, e creio também que o Fraunhofer possa ter sido também alguma inspiração também, imagino eu, né? Estou errado, professor? Não, correto, e mais do que uma inspiração, fez parte, nós fizemos uma parceria com o Instituto Fraunhofer para que ele nos ajudasse na concepção do modelo Embrapi. Então, ele atuou, avaliou,
e a relação nossa com o Instituto Fraunhofer foi muito importante nesse início da Embrapi, né? E menciono também uma pessoa que foi muito importante no início da implantação da Embrapi, que foi o professor Jorge Campagnolo, que era o diretor lá da nossa secretaria, e ele atuou no acompanhamento das instituições, e ele foi muito importante. Menciono o nome do professor Campagnolo, porque ele possuía um vínculo aqui com a nossa universidade, era professor do Departamento de Engenharia Elétrica, hoje também é um professor aposentado. Finalizando essa parte aí da Embrapi, né, eu ouço alguns colegas falando muito polo de inovação e diferenciando polo de inovação de polo Embrapi. Existe uma diferença clara nisso ou é só semântica, ou só forma de dizer? Não, existe. Polo de inovação é uma coisa maior, né? E o polo Embrapi é simplesmente uma unidade da Embrapi, porque a Embrapa se apoia nas suas 47 unidades regionais. E a Embrapa, para ela operacionalizar e exercer o seu papel, ela criou polos de competência. Então, tem a Embrapa Gado de Leite, tem a Embrapa Soja, tem a Embrapa Cana-de-Açúcar, tem a Embrapa Instrumentação. E, na medida em que a Embrapa sentia a necessidade de ter um polo que pudesse ser referência numa determinada área, ela comprava um terreno, construía essa unidade, contratava pessoas e montava isso. Então, demorava para que essas unidades começassem a operar. Na Embrapi, nós não tínhamos esse tempo. Então, qual foi o pensamento da Embrapi? Foi identificar grupos que já interagiam com o setor industrial, já tinham parcerias com o setor industrial, já tinham infraestrutura concebida, já trabalhavam com o setor industrial, já tinham pessoas qualificadas e precisavam apenas de recursos para alavancar a forma como interagiu com o setor industrial. Então, a Embrapi credenciava esses grupos. Um dos grupos é o próprio polo aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, que atua na área de refrigeração e termofísica. Então, observa que nós, com a Embrapi, nós não precisamos criar e implementar as unidades como aconteceu com a Embrapa. Então, a Embrapi, ela simplesmente credenciava unidades existentes. Então, nós estamos falando de centros temáticos, que pode ser muito focado, né? Então, tem pessoas, eu mencionei aqui o polo, atua na área de refrigeração, e a partir das suas instalações. Então, tem grupos e tem unidades Embrapi que possuem instalações mais sofisticadas, outras possuem instalações menos sofisticadas, mas diferente de você falar de um polo de inovação mais amplo, um polo tecnológico, como, por exemplo, são os polos de inovação do sistema Senai, ligado à Federação das Indústrias, né, e atuam numa escala maior, né, ainda que algum desses polos de inovação sejam unidade Embrapi também, né. Então, os polos de inovação, que às vezes estão associados a um município, às vezes estão associados a uma região, em geral, tendem a ser ambientes de inovação maiores, mais sofisticados, né. Eu destaco aqui o Senai Cimatec, na Bahia, que hoje está se tornando até uma universidade, dado o seu tamanho e dada a sua atuação, né? E o governo baiano tem apoiado muito o Senai Cimatec, e ele, além de ser uma unidade Embrapi, ele atua em várias áreas do conhecimento, e como eu mencionei, começou com a pós-graduação e agora já caminha para ser uma universidade. Perfeito, é incrível pensar, né, que a Embrapa ser isso tudo que é hoje para o Brasil, né, e ser tão importante. Imagina o resultado, se tem mais de 100 polos aí Embrapi no Brasil, 10 anos depois, imagina daqui 30 anos, né, saber, né, que orgulho o professor deve ter, que satisfação de ter, e ser um dos
criadores dessa iniciativa, né, ter criadores da Embrapi, né, como os fundadores da Embrapa também devem ter muito orgulho, né, histórico, porque isso faz parte do desenvolvimento do país, né, e fez isso, professor, como também com toda a experiência de docente também, eu quero entrar nesse tema agora com o professor, né. A primeira pergunta em relação a isso, porque eu creio que tudo está conectado, né, eu acho que tem a ver com uma maneira como cada um se enxerga no mundo, seu lugar no mundo e seu papel, seu legado que deve deixar. Qual a sua lembrança, assim, como aluno, de professores que lhe inspiraram? O senhor lembra de professores que marcaram a sua vida? Quais são? O senhor lembra o nome deles, como eles eram, o que eles tinham de diferencial? Jesué, sem dúvida, né? Eu tenho a impressão que qualquer um de nós, à medida que você avança na sua atividade profissional, um aspecto importante daquilo que te alimenta, daquilo que te motiva, são as boas referências que você tem, né? que nós tivemos, né? E nós que estamos na docência, né? Você é assim, eu sou assim e tantos outros, né? Nós temos um compromisso com o conhecimento, com esse conhecimento que agrega sabedoria e esse conhecimento que agrega também transformações e mudanças, né? A partir do conhecimento, e esse conhecimento vem junto com a educação, que é uma coisa mais ampliada, né? Ela nos traz essa grande motivação para melhorar o mundo, melhorar as pessoas, em todos os aspectos, né? E essa motivação, ela adquire força na medida em que a gente percebe, através de pessoas, através de referências, que é possível. E essas referências, às vezes, vêm de uma professora, de um professor, às vezes vêm de uma figura que nos inspirou, né, de uma bibliografia que nós lemos, e às vezes as referências não estão muito vinculadas ao tópico que a gente lida, né, mas são pessoas que nos mostram, né, a importância de você dedicar uma vida a construir coisas que você acredita, né? E essas referências, e encontrar essas pessoas, elas nos marcam a partir da nossa vida, né? Então, feliz é aquele que ao longo da sua vida, né, sempre encontra colegas, pessoas que possam lhe servir como referência, né? E para isso é preciso que a gente tenha um pouco de humildade, para isso é preciso que a gente tenha um pouco senso de responsabilidade e possa aprender com essas referências, né? E nós temos muitas referências, tanto em engenharia, quanto na área mais científica, quanto na área tecnológica, né? E nós já conversamos muito sobre isso, em várias escalas, né? Pessoas que marcaram a história pela sua determinação de perseguir uma certa invenção, ou pessoas que querem transformar o mundo a partir das suas ideias, né? Ou a partir da educação. Então, é claro que eu tive muitas referências e lhe digo que me considero uma pessoa muito, muito feliz por ter convivido com pessoas que me inspiraram tanto e até hoje me inspiram, né? Eu talvez possa resumir isso mencionando o nosso departamento de engenharia mecânica aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, onde nós temos um grupo muito, muito grande de pessoas que são os colegas professores e também a equipe, né, a equipe de servidores e os alunos que integram o departamento, né, que criam um ambiente muito motivador e muito inspirador. Mais do que isso, né, o departamento de engenharia mecânica da universidade sempre nos motivou muito, posso até dizer que nos empurrou, né, no sentido de que
havia uma expectativa de que cada um pudesse oferecer e dar o seu melhor, né? E isso, além de nos apoiar muito como docente, como colega, nos inspirava muito, né? Então, as referências, elas são muito importantes. E levando essa questão da referência para a escala mais individual, né? Na hora que você, como docente, você enxerga a importância desse seu papel, né? De ser também uma referência, né? E isso aí melhora a sua conduta, atribui responsabilidade ao seu ofício, ao seu trabalho, valoriza a relação que você tem com os seus alunos, né, com seus discípulos, com seus colaboradores, né, e cria esse ambiente sadio, que é uma das boas coisas desse ambiente, esse ambiente de docência que a gente está envolvido. Perfeito. O professor Prata, eu percebi assim que ele não quis falar nomes específicos, né? Porque eu estou provocando, porque eu tenho uma visão de que depois de 20, 30, 40 anos, você lembra somente daqueles professores que fizeram muita diferença nas suas vidas. Porque o professor Prata é engenheiro mecânico e também eletricista ao mesmo tempo, fez 2 faculdades, né? E além de fazer faculdade de engenharia do UNB, também fez o ensino médio, na época era 2º grau, né? Então, provavelmente deve ter professores que devem ter, eu sei que seu pai também foi reitor também, né? Que deve ter sido também um grande professor também, eu imagino que deve ter referências pessoais que possam ter dito assim, ó, poxa, essa pessoa me inspira, essa pessoa quer o melhor de mim, poxa, ela tem algo diferente, né? Só lembra de professores que fizeram, assim, que só percebiam que eram diferenciados na sua formação? Só lembra de algum? Jesué, lembro sim, claro, e é interessante a gente observar que, às vezes, algumas pessoas que, num dado momento, você não atribui muita importância, depois, com o passar do tempo, você passa a ver que aquela pessoa foi muito importante para você, sob vários aspectos, né? E, então, assim, se junta a essa experiência nossa também, pessoas que às vezes a gente não conviveu também muito proximamente, mas por conhecer a vida dessas pessoas, por conhecer o que moveu essas pessoas se tornam referências importantes para nós, né? E aí a gente pode falar de pessoas universalmente mais aceitas como referência, né? Que é claro que são importantes, ou pessoas mais simples que passaram pelas nossas vidas, mas deixaram algumas coisas e algum legado muito importante. Então, eu acredito que uma parte importante do nosso processo de aprendizado, do nosso processo de docência, é conhecer a história que nos trouxe até aqui, né? E conhecer as pessoas que nos trouxeram até aqui pelos seus atos, né? Então, hoje, eu estou numa fase da minha vida que eu tenho interesses muito diversificados, muito amplos, e cada vez leio sobre coisas mais amplas, e tem pessoas que eu admiro muito pela sua criatividade, pelo que fizeram, né? E essas pessoas, às vezes, são importantes referências intelectuais, outras referências de conduta, de vida, né? Então, citar referências, claro que eu poderia citar várias aqui, em vários aspectos, né? Mas acabam sendo coisas muito pessoais, muito particulares, né? Então, o que eu penso que é muito importante é nós termos consciência de que são as referências que nos moldam, né? Que nos estimulam, que muitas vezes nos estimulam a avançar, né? Se você conhece a história de pessoas que foram muito bem-sucedidas, mas tiveram fracassos, você enxerga que o fracasso e a maneira de superar um insucesso é parte também da construção, né? Então, esse é um tema incrível, né? E a gente poderia falar de grandes referências aí, tanto
tanto na história da humanidade quanto na história da ciência, que são pessoas que elas fizeram toda a diferença, né? E é claro que quando a gente olha para a vida individual e particular de cada um, nós temos as nossas próprias referências e é importante que elas sigam nos alimentando. E uma coisa interessante também, que talvez valha a pena dividir com você, é que muitas vezes, às vezes, uma pessoa que você admirava por um determinado aspecto, você vê que ela em outros segmentos, ou às vezes ela tem imperfeições que você muitas vezes se surpreende, né? Puxa, como é que uma pessoa que se mostrou para mim de uma maneira tão forte, tão absoluta, nesse outro aspecto... Albert Einstein, por exemplo. Ela se mostra frágil, né, em uma série de coisas. Então, isso é muito interessante isso aí, né? Agora, novamente, eu, olhando aí nas engenharias, né, eu tive boas referências. Uma referência que eu me lembro sempre com muito carinho é o professor Sérgio Gagione, e falo dele porque ele recém se aposentou aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, mas ele foi meu professor em engenharia mecânica lá na UNB, e foi um dos melhores professores que eu tive na época, né? E lembro que o conhecimento dele, a maneira calma com que ele lidava com a sua disciplina, me estimulavam muito, né? E me admirava a maneira como ele entendia aquilo com profundidade, né? E depois eu vim para fazer o mestrado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, e novamente, né, encontrei pessoas muito qualificadas, né? E assim, ao longo da carreira, né, depois, num determinado momento, colegas, né, que a gente passou a admirar, né, e muitos alunos também, que a gente enxergava neles qualidades que às vezes a gente não tinha, né? Então, mostrando que a formação das pessoas, o processo de educação, né, gera um desenvolvimento e um crescimento, muitas vezes pessoal e institucional, que não deve ser subestimado, né?